Bom dia a todos. Primeiro eu queria agradecer o convite para presidir essa mesa. A missão principal do presidente de mesa é controlar aqui os horários. A gente estava discutindo aqui os horários, já que, como sempre, todo evento a gente sempre está com um apuro, né? Sempre com a pressão do horário. Eu queria agradecer em especial ao Gustavo, agradecer ao Marcos Catão, que me fizeram um convite para presidir essa mesa aqui, agradeço em nome do Sindicom. E vamos passar direto, né? Eu acho que o importante é começar, né? A nossa mesa de hoje vai tratar da tributação da exploração e produção de petróleo e gás, o atual estágio do REPETRO, creditamento do PIS/COFINS na fase de exploração, a consolidação e unificação das obrigações tributárias principais e acessórias para o ICMS no upstream e downstream. Queria, então, só já imediatamente chamar o Dr. Ivan Tawil, que vai começar a fazer a sua apresentação. O Ivan Tawil é formado pela Universidade Federal Fluminense, bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, sócio fundador de Tawil e Schecker Advogados, que lidera a área tributária e de petróleo e gás, atuando junto a empresas nacionais e multinacionais. Autor de diversos artigos sobre tributação na indústria do petróleo do Brasil e conferencista em diversos eventos jurídicos empresariais realizados sobre o mesmo tema na América Latina, Europa, Estados Unidos e África. Membro da BDF, Associação Brasileira de Direito Financeiro, membro e ex-presidente do Conselho Científico da BDT, Academia Brasileira de Direito Tributário, e fundador da ABTP, Associação Brasileira de Tributação do Petróleo, professor do curso de tributação setorial, petróleo e gás, do curso de pós-graduação em Direito Tributário da FGV, professor do curso de tributação da Indústria Internacional do Petróleo, no programa LLM em Petróleo e Gás da Universidade de Agostinho Neto, em Angola. Atual presidente da Comissão de Petróleo e Combustíveis da OAB-RJ e relator brasileiro no encontro IFA América Latina do ano 2014, no temário sobre tributação das atividades de petróleo e gás. Então eu passo a palavra ao Dr. Ivan Tawil por 15 minutos, ainda, como a gente está dizendo aqui, com um chorinho aqui no final de algum tempinho, para a gente poder controlar bem aqui. Tá? Obrigado. Bom, em primeiro lugar, acredito a extensão dessa apresentação do Departamento de Marketing, que nos pediram um mini currículo. Eu acho que ele não entendeu a palavra, ou ele não leu a palavra mini no negócio. Mas, a despeito disso, eu queria só dizer que a minha intervenção aqui não vai além de fazer um breve relato, uma breve reportagem do que a gente entende a partir da nossa experiência profissional, vão-se lá já quase 15 anos atuando na indústria de petróleo e gás, do que seja hoje os principais problemas dessa indústria. Indústria essa que tem, é bom iniciar dizendo, determinadas características particulares. A primeira delas, ela me explicou, mas eu acho que eu perdi. Ok. Que volta. É que essa é uma indústria extremamente tributada e extremamente onerada. As empresas de petróleo são, e eu vou ter que falar rápido, assim como se os sintomas persistirem, o médico deverá ser consultado, mas só tem 15 minutos. Então, é uma indústria extremamente tributada e que talvez, diferente de outras, é uma indústria que é extremamente sócia do governo, né? Quase todos os contratos de concessão de atividade de exploração e produção são sempre contratos de desenho de uma equação fiscal, ou seja, de quanto a empresa de petróleo vai entregar ao fisco na dicção dessa doutrina internacional, já que, na verdade, ela explora um recurso que é do povo, o povo representado pelo Estado, o Estado que celebra contrato com o particular investidor na indústria de petróleo. Esse é um gráfico que mostra... Esse barrilzinho, muito bonitinho, representa, na verdade, o lucro bruto da exploração. E se vocês olharem para esse barril, vocês vão perceber que menos do que 20% do que sobra, depois de apropriados os custos da exploração e da produção, é o que efetivamente cabe ao investidor privado, né? Isso tudo que vai para o governo, bônus, retention fee, que é a retenção diária, a participação do proprietário da terra, a participação especial, o royalty, que são chamadas participações especiais, são vistas também pela indústria do petróleo como
aspectos da fiscalidade, portanto, como tributação da indústria de petróleo. E depois, e é assim que se desenham os government takes em todos os países do mundo, uma combinação entre participações que derivam de contratos, alguns países apenas se apropriam dessa renda a partir dos contratos. No caso de países de legislação e regime jurídico mais complexo, uma combinação entre participação através do regime contratual e participação através do sistema tributário. Esse segundo slide mostra uma outra característica da indústria do petróleo, que é a extensão muito longa do ciclo de investimento e de recuperação desses investimentos, né? Aqui tem um intervalo que vai do ano zero até o final, que seria a recuperação total ou exaurimento das reservas e, portanto, o fim do fluxo de caixa. Essa é uma curva típica de um campo de exploração, e aqui os senhores veem a quantidade de tempo que pode durar a permanência de um fluxo de caixa negativo num modelo de exploração de um campo de petróleo. E depois essa primeira curva muito acentuada e depois seguindo numa cauda mais longa. O fato de mostrar esse slide é para mostrar o quanto de compromisso a indústria do petróleo tem que ter com determinada região do planeta, já que os seus ciclos de investimento e retorno desse investimento têm essa característica. Agora, essa não é a única característica marcante da indústria do petróleo. A outra característica marcante da indústria do petróleo é a sua intensa exposição a riscos. E eu costumo dizer que nada é mais parecido com a indústria do petróleo do que a indústria da mineração, e depois da indústria da mineração, o jogador profissional, porque todos eles, em última instância, fazem a todo tempo uma aposta. Por mais precisa que a tecnologia empurre as interpretações dos geólogos, ainda assim existe um conteúdo de aposta, de loteria nessa questão. E cada vez mais os números da exploração se tornam superlativos. Há quem diga que um poço exploratório hoje no Brasil já passa, principalmente se for no pré-sal, da ordem de 200 milhões de dólares, com um simples shot. Para falar de risco, é importante a gente divulgar essa informação. A indústria do petróleo ela convive, e as decisões de investimento, elas sempre têm como drive, como função principal, mitigar e operar 3 riscos principais. O primeiro deles, e é o que orienta de maneira preponderante as decisões de investimento na indústria do petróleo, é o risco geológico, ou seja, o dinheiro vai e o investimento se realiza onde maior é a probabilidade de se encontrar petróleo. Em segundo lugar, o risco da commodity. Os senhores imaginam, eu mostrei o slide, são 25 anos do ciclo de comprometimento com determinado investimento. As decisões de investimento são tomadas baseadas em cenários econômicos em que o investidor tem que considerar qual será o preço, porque, em primeiro lugar, a decisão de ir investir, perfurar e se encontrando petróleo, o investidor faz uma análise da dimensão desse petróleo, do custo para extraí-lo e, obviamente, se ele dá retorno ou não, no que na lei do petróleo consiste na chamada declaração de comercialidade, tem a ver com o cenário futuro que ele vai fazer e que ele espera que exista como preço mínimo de barril. Terceiro e último, como eu disse, é uma atividade, com exceção dos Estados Unidos, em áreas onshore, ou seja, exploração em terra. No mundo inteiro, a atividade de petróleo é uma atividade de associação com o Estado, né? Portanto, são sempre os contratos públicos, ou, no dizer do saudoso Marco Juliano, contratos administrativos econômicos, né? À luz do nosso direito interno. Portanto, seguindo o risco geológico e o risco da commodity, o principal risco que é levado em consideração pelo investidor de petróleo é o risco político ou o risco fiscal, ou seja, no final da montagem da equação e da decisão de investimento, o que se leva em consideração é, pô, tudo bem, lá tem petróleo, tudo bem, o preço justifica, agora é o seguinte, quanto fica para mim? E isso é essencial, porque na chamada extração da renda econômica do petróleo, que é o que, em tese, né, todos os contratos de petróleo regulam, né, quanto fica para o Estado, eu tenho que medir de uma certa forma para que, ainda assim, né, eu extraia o máximo possível, e essa é a tensão e a dinâmica das negociações internacionais de contratos de petróleo, até que ponto eu consigo extrair o máximo de renda e, ainda assim, superar o custo de oportunidade do investidor da indústria de petróleo, exploração e produção. E essa é a arte de se negociar contratos internacionais de concessão. Vocês sabem, no Brasil nós temos 2 regimes, o regime da concessão, na verdade temos 3 regimes, o regime da concessão, o regime
o regime da partilha, onde a participação do governo hoje se dá in natura, através do conceito plasmado na lei do chamado lucro petróleo, petróleo lucro, mundialmente conhecido como profit oil. E o terceiro regime, que poucas pessoas comentam, que é o regime da Petrobras, da cessão onerosa, que foi o regime pelo qual ele recebeu alguns bilhões, até 5 bilhões de barris, em troca da transação comercial que gerou a capitalização, a mega capitalização da Petrobras. Dos senhores podem visualizar que desses três riscos, o único que ele consegue tratar contratualmente e que pode surpreendê-lo, ou seja, que pode tratar no contrato, é o risco tributário, o risco fiscal. E não é sem razão que é sempre em países, não foi o caso do Brasil, mas onde possível o investidor internacional de petróleo busca negociar as chamadas cláusulas de estabilidade fiscal, ou seja, que a despeito de mudanças legislativas supervenientes, fique garantido a equação econômica inicial da contratação de petróleo. Por ocasião da discussão do contrato de partilha, eu me lembro, alguns operadores de petróleo levantaram a questão se o decreto de royalties tinha aderido às contratações iniciais, né, do petróleo, ou se, ao se modificar o decreto de royalties, você imediatamente modificaria a carga tributária incidente, tributária no sentido de conjugar participações especiais ou não. Mas essa é uma questão que ficou em aberto, porque o governo preferiu não aumentar o government take brasileiro, mas inovar no desenho, inovar criando o mecanismo de partilha. Isso é importante dizer porque, se é verdade que ele tem que tomar dois riscos que ele não gerencia, ele é extremamente sensível a isso que ele pode gerenciar, né, que é a questão tributária e a questão que nos concerne hoje de manhã nesse painel. A indústria é extremamente sensível a isso. Isso não quer dizer que uma elevação de tributo ou uma eventual expropriação muitas vezes não leva a empresa de petróleo imediatamente a se retirar do país, mas fica aquele hematoma, né, aquele roxo, fica aquele roxo dolorido. E ninguém gosta de levar beliscão onde está roxo dolorido. Ou seja, no médio e no longo prazo é que vem as repercussões de determinadas desrazões tributárias que possam vir a afetar a indústria do petróleo. Muita gente acha, e essa é a nossa conclusão aqui que a gente pretende chegar, é que a indústria do petróleo tem benefício demais no país. Talvez não seja o caso, eu vou tentar aqui dividir com vocês uma suspeita que eu tenho, mas, na sequência disso aqui, e uma vez dito sobre a sensibilidade da indústria do petróleo aos excessos promovidos pela tributação, eu só queria dizer o seguinte: esse desenho tributário do government take brasileiro, ou seja, da participação do Estado na indústria do petróleo e na renda econômica do petróleo, ele foi desenhado no final dos anos 90. E é muito importante a gente dizer isso, para entender por que talvez a gente perceba hoje uma certa irritação da Receita Federal e de outros entes tributários com relação à indústria do petróleo, o seu afã arrecadatório de muitas vezes passar sob expectativas absolutamente sedimentadas ao longo de 30 anos para tentar tributar o que não se esperava que fosse tributável. Mas, fundamentalmente, já está aí no slide, os senhores imaginam que nos anos 90, quando se desenhou o conjunto de participações especiais e que se convidou o investimento internacional via o Brasil, essas eram as premissas. Um barril de petróleo de $14, hoje está mais de 100, um risco exploratório de 70% e, portanto, êxito de descoberta de 30%, na inversa proporcionalidade, e prospectos geológicos possíveis de campos de 500 milhões de barris. Vou encurtar e fazer a longa história curta. Qual é o cenário de hoje? Petróleo acima de $100. Depois que o Lula descobriu o pré-sal, ele falou que o risco era de 0%, portanto, sucesso exploratório de 100%. E possíveis descobertas se fala hoje em campos de 2, 3, 4, 5 bilhões de barris. Portanto, muito fácil concluir que as premissas que orientaram o desenho do governo, quer dizer, o desenho do government take, se basearam em premissas que hoje estão radicalmente modificadas. Nos anos 90, o Brasil competia com o oeste da África, quero ver o quanto tempo já conspiro, acho que eu tenho mais 5 minutos. Competia com o resto da África por investimento, e o nosso regime era extremamente competitivo. O nosso government take era de 84, ganhava da Nigéria, ganhava da Angola, perdia para alguns países nórdicos, porque lá se produzia muito petróleo e se atraía. Mas todos os investidores internacionais falam o seguinte: tudo bem, so far so good, mas essa tributação de vocês em cima do CAPEX, no momento da importação, é absolutamente proibitiva. Com essa tributação de importação, a gente não vai. Resultado disso, botou-se o Repetro, era um dos temas, só que Repetro hoje, para todos os agentes da indústria do petróleo, é pressuposto. E a gente fala de Repetro há 15 anos. Basicamente, para aqueles que não assistiram à palestra anterior,
Repetro é um sistema combinado, um regime especial de importação, mas que conjugou, para fins de equalização do produtor nacional, um mecanismo de exportação ficta, portanto, uma ficção jurídica, mentira tornada verdade por força da lei, e apenas para equalizar produtores nacionais a estrangeiros, mas fundamentalmente é o que a indústria chama de aliviamento tributário do CAPEX, do Capital Expenditure, e que, ao lado dos tributos federais, plasmou-se ainda em 99 o convênio CONFAS 58, que visava dar tratamento igual do Estado para a desoneração dos tributos federais. Isso para que os grandes equipamentos utilizados nessa indústria pudessem chegar ao Brasil. Está aí o Repetro, já falei, o professor Adilson colocava aí, a gente entende que a suspensão dos tributos, essa é a minha opinião particular, professor, é uma exclusão precária do crédito tributário, a obrigação tributária ocorre, o que se interrompe é a possibilidade de constituir o crédito, uma vez observadas as condições do regime, quais seja a habilitação prévia, não transladação da propriedade, o que é importante para a discussão do tema do ICMS, e oferecimento de garantias na forma em que a regulamentação assim o estipula. A base legal e as fontes do Repetro estão ditas aí, como se disse, a gente fala de Repetro há 15 anos. Eu, quando ainda era garoto pequeno, lá em Niterói, eu assistia o doutor Gustavo Brigagão falar sobre Repetro, nas primeiras audiências públicas lá da ANP. E o antigo convênio 58 é uma pena, porque a gente não vai poder falar aqui da filiação bastarda do convênio CONFAS 130/2007, mas fundamentalmente é uma, aspas, grotescas, um benefício tributário, na visão dos legisladores e dos estados, dos secretários de Fazenda, na verdade, que tem por função isentar ou tributar as operações ancilares, conectas ou relacionadas com o Repetro, ou seja, é a maneira que o governo... E aí, essa história bastarda tem a ver com a inconstitucionalidade da Lei Valentim, a reação do Estado do Rio de Janeiro, a denúncia do Convênio 58 e a preocupação da indústria que falou, como o Brasil declarou a independência com Dom Pedro antes que o outro aventureiro fizesse, falou assim, antes que eles comecem a tributar com 18 ou mais, vamos negociar o convênio CONFAS. E criaram aquilo que eu chamo da Matrix. Eu acho que a gente vai enunciar agora os temas que são importantes. Aqui é um quadro que resume a sistemática do convênio CONFAS 130. O objetivo desse slide era só mostrar o conjunto de institutos e dispositivos, que não é só Repetro, e CONFAS 130, a indústria, principalmente no lado da equalização do fornecedor nacional, manipula uma série de regimes aduaneiros e outros benefícios fiscais, que eu não vou mencionar porque já foram objeto de uma outra palestra, e um outro que é estrutural, e que dá margem a uma série de confusões, que é a alíquota zero definida para o afretamento de embarcações e aeronaves, que é um benefício hoje e uma redução da tributação de CAPEX muito importante. Portanto, aqui os regimes e as principais questões que a gente acha hoje que afetam a indústria do petróleo. E aqui eu faço um parênteses. Tenho a impressão, eu vou usar a palavra perseguição de uma maneira jocosa, que essa perseguição empreendida contra a indústria brasileira de produção e exploração está intimamente relacionada com essa chamada mudança de premissas fáticas e econômicas que orientaram a formação do Government Take. E eu anoto uma questão. Por ocasião da elaboração do convênio CONFAS, me parece que um princípio foi observado: continuar desonerando a exploração, com exceção do Rio de Janeiro, que ano passado, por resolução, resolveu tributar com 1,5%, e tributar de uma maneira mais onerosa e grave a produção. E é essa suspeita que eu gostaria de dividir com os senhores. Tem para mim que a mudança radical dessas premissas, a mudança de um petróleo de 14 para mais de 100, uma mudança de risco exploratório de 70 para, no dizer do ex-presidente Lula, 0. Principalmente... E a grandeza e a extensão dos nossos prospectos geológicos fazem, talvez, algumas mentes que não atendem muito bem ao princípio da não surpresa e não compreendem esse princípio, o princípio da confiança ou da tutela das expectativas legítimas em relação à ordem jurídica, a desafiar questões que estavam absolutamente sedimentadas. E é isso que a gente percebe nesse contexto.
Quando eu falei da Matrix, eu acho que realmente para discutir hoje temas, e a gente vai discutir questões de CMS, mudança de regime, a gente vai ter que discutir exatamente, botar o fiozinho aqui no buraquinho que todos nós temos, aqui no Rio de Janeiro, para discutir, no âmbito da Matrix, se tem e como funciona, a nível infraconstitucional, a tributação de CMS na indústria do petróleo, quando associada ao Repetro. Deixa eu ver se estou passando certo. Bom, o primeiro tema, eu vou enumerar rapidamente. Não esgota aqui a questão, mas eu disse dos 6, sendo que o item 5 e 6 vão ser objeto das intervenções que me seguem aqui, portanto, não são objeto dos nossos comentários. Eu tenho mais 5 minutos, se eu não me engano. Que é a questão da plataforma de produção como embarcação, tema já bastante discutido, é um auto de infração bilionário lavrado contra a Petróleo Brasileiro S.A., ainda na primeira metade da outra década, e que, fundamentalmente, bom, na sequência, depois a questão da artificialidade da substância ou da dissimulação que possa existir no split dos contratos, afretamento e prestação de serviço, e, por fim, a questão que eu chamo meta-estrutural, que é a questão de se incide ou não ICMS em operações que, porque amparadas no Repetro, pressupõem a não transmissão da propriedade entre o usuário que admite o bem no Repetro e aquele que, até por determinação do regime, mantém a sua propriedade. Eu toda hora me enrolo com isso. Bom, está aqui, esse é o benefício, zero, desde 99, alíquota zero para fretamento. Eu não me canso de perguntar ao João Henrique, lá em Niterói, João Henrique, meu filho, tem 9 anos, eu falo, filho, o que é isso? Eu já perguntei 100 vezes, ele só me responde barco. Eu falei, papai, o trabalho de papai, tem gente que acha que isso não é um barco, meu filho. E está aqui. Essa é a definição da lei, e a Receita Federal pegou esse gerúndio aí, transportando coisas, numa lei que previa, que tinha como main lege, regular a segurança da navegação. Segurança. E aí eles acharam que esse mero gerúndio era capaz de desconstituir, como eu disse, uma expectativa sedimentada, já desde os anos 70, de que plataforma é embarcação. Isso, obviamente, foi primeiro objeto de uma decisão no CARF, a Petrobras perdeu, isso foi judicializado, está aqui o processo que já no TRF2, relatoria da desembargadora federal Salete Macalós, em que basicamente, graças a Deus, respalda e prestigia a interpretação tradicional da indústria do petróleo, ressalvando e ressaltando que esse gerúndio é o que se define em última instância, não é suficiente para descaracterizar a plataforma por plataforma. Os argumentos que dizem que plataforma é embarcação são argumentos que estão aí repetidos, o doutor Alberto estava aqui ontem, o professor Marco Aurélio Grego estava aqui ontem, emitiram pareceres importantes, foram publicados sobre isso, basicamente todos os regimes jurídicos, quando vislumbram a questão da plataforma, o tratam como embarcação, e não seria esse gerúndio, em última instância, o suficiente para descaracterizar. A segunda questão, e eu estou tentando correr muito, é a questão da artificialidade ou dissimulação. Ainda orientado por esse ânimos de perseguir e arrecadar, eu acho que, de modo reiterado, tem se tentado ver, literalmente, cabelo em ovo, né? E agora a moda é desconsiderar o split das embarcações. Em relação ao split, e as operadoras de petróleo, via de regra, por razões economicamente muito claras de serem entendido, divide entre prestação de serviço e cessão desse bem de capital, via contrato de afretamento, nome em uris de uma espécie contratual que absoluta e perfeitamente se adequa à hipótese fática subsunção, né, sob análise, a indústria assim o faz, e a Receita tem duas iniciativas. Em primeiro lugar, foi atrás dos prestadores de serviço e falou, olha, vocês têm aqui um esquema de lesa majestade, lesa pátria. Vocês se valem do contrato de afretamento, que é beneficiado com a alíquota zero, para promover uma verdadeira triangulação. Ou seja, o serviço que vocês prestam está aqui, esse serviço é deficitário, e, de fato, algumas empresas apresentavam prejuízo durante muitos anos, e o que vocês fazem é a prestação de serviço, cuja remuneração flui ao exterior, através do contrato de afretamento, se beneficiando da alíquota zero e sem contribuir em nada no Brasil. Eu tenho conhecimento de que algumas empresas sanearam a questão da repetida perda e do repetido prejuízo, mas ainda assim a Receita continua dizendo que é impossível e que você continua nesse estado
de lesa pátria. Mas, enfim, esse é um braço que atinge os prestadores de serviço. A despeito de já ter tributado em 13 bilhões a Petrobras pelo mesmo imposto de renda retido-fonte. E eu tenho tentado alertar que ele não pode cobrar imposto retido-fonte por um argumento da Petrobras e cobrar, através desse lesa-pátria das prestadoras de serviço, sob pena de estar provocando, ainda que as partes não se falem, um bis in idem, tributando duas vezes o mesmo fato econômico. A outra questão é voltar hoje, e talvez até porque estejam perdendo a questão dos 13 bilhões, nesse acórdão que eu mencionei. Esse acórdão hoje tem um RESP interposto pela Fazenda Nacional, sem RE, e está em análise aqui na terceira vice do TRF. A outra estrutura, ou iniciativa da Receita, eu sempre estou voltando, é tentar chegar nas operadoras e falar, olha, mundialmente isso que você chama de afetamento combinado com serviço é drilling service, e no mundo inteiro é assim que acontece. A Receita não percebe é que no mundo inteiro até pode existir IVA, mas não tem tributação sobre serviço. Serviço esse que deve ser locação de serviço à luz do Código Civil Brasileiro ou substituição do antigo imposto sobre profissão, né, e indústria, que é a origem, eu não quero aqui me alongar muito, a origem desse imposto. Portanto, na dicção do STF, serviço tem que pressupor um facere, né, um labor, uma atividade humana, uma obrigação de fazer, e isso é o que explica, em última instância, eu não vou aqui entrar em questões históricas de RED feito pela principal operadora brasileira, que queria continuar pagando em reais os custos da mão de obra que tripula esse tipo de embarcação. Mas o fato é isso que explicou. Vamos pagar a cessão do bem de capital, entregue, que é um navio, e que quando você entrega a cessão e a gestão náutica e econômica de uma embarcação a alguém, o nome desse contrato é fretamento, alíquota zero, e tributa-se lá. Hoje eles têm ido e têm tentado cobrar CID sobre essas remessas internacionais. O CARF recentemente julgou favoravelmente a pretensão da Receita, talvez mereça o mesmo resultado quando a matéria for judicializada. Terceira e última, eu vou me apressar para terminar no prazo, é a meta-questão. Quer dizer, tem ICMS na admissão temporária? Essa matéria é cansada, não pode ter ICMS se não há mudança da propriedade. Qual é o único rastro aqui para a gente analogamente entender essa questão? Eu tenho falado isso, a questão para a gente entender como analogia e case law é a questão do leasing de aeronaves, ou seja, importação sob leasing, né? Acho que está aqui. Está aqui. Estão aí os dois REs. Um Ellen Grace, o outro Eris Grau. Ellen Grace analisou os leases com opção de compra, coisas que aparentemente não traduziam propriedade, mas que transferiam propriedade através das fictícias opções de compra. Ou seja, o cara exercia uma opção final de compra por $1 e adquiria a propriedade. E Eris Grau que falou, olha, a Constituição não criou imposto de importação estadual, continua a mesma sistemática, tem que ter, e a aeronave efetivamente não vai ficar no Brasil. Então, não estou desdizendo, ministra Ellen, mas estou aqui certificando que não é a mesma situação e que não pode ter ICMS. Por isso que eu disse, discutir todas as outras consequências infraconstitucionais, de ordem infraconstitucional sobre ICMS, é preciso acreditar que é possível ter ICMS nesse contexto. A matéria não está definitivamente julgada, a controvérsia não está dirimida, o informativo do dia 20 do ano passado dá conta da suspensão dos 2 últimos REs por conta do ministro Zavascki, portanto a novela tem aí o seu último capítulo adiado. Senhores, eu não vou cansá-los mais, eu não quero ultrapassar o tempo, acho que foi medianamente disciplinado, agradeço aí a caridade e a paciência de ter me ouvido. Muito obrigado. Agradeço, doutor Ivan Tawil. Passar a palavra imediatamente para o Gustavo Brigagão, secretário-geral da Associação Brasileira de Direito Financeiro, membro do General Counsel da IFA, professor da Fundação Getúlio Vargas, diretor do Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, presidente da Câmara Britânica do Rio de Janeiro e sócio-conselheiro do escritório Lua Canto Rezende e Guerra Advogados. Passo imediatamente a palavra. Obrigado. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que é uma grande felicidade participar de um painel em que eu só tenho amigos, Guido, o presidente, o Tawil, Gustavo, Scaff,
enfim, é um prazer muito grande, e é uma felicidade muito grande também, e uma honra ter tido a oportunidade de organizar esse evento em homenagem ao meu amigo, sócio, guru, mestre, Condorcet Rezende, que, enfim, é a pessoa que iluminou não só a mim, mas a muitos dos aqui presentes. E eu escolhi esse tema para participar, porque é um tema que, a meu ver, é um dos mais importantes no que diz respeito à economia nacional e principalmente deste Estado. O setor petrolífero é um setor que movimenta uma parcela imensa do PIB brasileiro, e a questão tributária tem sido um dos maiores entraves, principalmente no que diz respeito ao ICMS. É muito difícil falar depois do professor Tawil, porque em função da didática que ele tem e da abrangência com a qual ele aborda os temas, e ele, exatamente em função dessa abrangência, ele me criou uma espécie de link entre o que ele expôs e os temas que eu vou abordar agora. Ele falou agora no final a respeito da não possibilidade de incidência do ICMS nas importações feitas sobre o regime de repetro, porque elas pressupõem a não transferência de propriedade desses bens que são importados. Eu concordo com ele em gênero, número e grau. Vou debater esses temas que os senhores veem na tela por amor ao debate, e não porque eu acredite que essa premissa tenha sido ultrapassada. Tá? Inclusive, a ministra Ellen Grace, no que diz respeito ao primeiro precedente que foi examinado pelo Supremo, que ela admitiu essa possibilidade de incidência, segundo o ministro Eros Grau, ele faz referência a esse fato, naquele primeiro julgado teria já sido feito o exercício de opção de compra. Então, na verdade, era um bem cuja propriedade já teria sido transferida. Então, quer dizer, não há necessariamente aí uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal. A meu ver, a não transferência dessa propriedade impede que o imposto incida. Mas vamos passar por cima disso. Vamos imaginar que a Constituição permita essa incidência. E aí eu trago para os senhores 3 questões que eu tenho, inclusive, já escrevi artigos sobre elas, já participei de outros eventos em que eu as discuti, inclusive com membros representantes do Estado do Rio de Janeiro, e são essas 3 questões que eu trouxe. A primeira delas, a isenção na importação de equipamentos destinados ao uso interligado. A segunda delas, as movimentações interestaduais de bens importados para a fase de exploração ou para o denominado uso interligado. E como se dá a incidência do imposto nas hipóteses de troca de beneficiário do repetro. Vocês desculpem a voz, que eu estou um pouco voiceless aí em função do trabalho que deu esse evento aqui. Mas é aqui não. É aqui não. Aqui. Bom, a primeira delas é a questão do uso interligado. Como todos os senhores sabem, nós temos no direito brasileiro uma regra que determina que as isenções devem ser interpretadas de forma literal ou restritiva. É o artigo 111 do Código Tributário Nacional. Portanto, quando nós examinamos uma determinada norma que estabelece uma isenção, essa interpretação deve ser exatamente porque se trata de um benefício fiscal, ele não deve ter a sua abrangência, a sua extensão alargada. Essa interpretação deve ser feita da forma mais restrita possível. Pois bem, ela tem que ser literal nos termos do Código Tributário Nacional. Quando nós vemos a letra da lei, quando ela determina a isenção, ela diz: o ICMS não incidirá sobre importação de bens destinados ao uso interligado às fases de exploração e produção, desde que permaneçam no país por prazo inferior a 24 meses. Ora, o que é uso interligado? É um termo que é utilizado pela legislação regulatória do setor petrolífero? Não.
Eu me lembro, na época, quando eu comecei a estudar isso, eu entrei em contato com vários experts no setor, tentando ver se, por acaso, eu conseguiria extrair daí algum aspecto técnico, algum conceito que eu pudesse utilizar para definir qual seria qual seria a abrangência dessa regra de isenção. Não existe isso. Portanto, a interpretação literal, ela não permite que o intérprete se socorra da legislação regulatória a fim de determinar a abrangência desse benefício fiscal. Então, cabe a nós tentar ver qual seria o sentido, qual seria a interpretação possível de acordo com essa literalidade. Isso nos faz ter que examinar o setor. Como é que o setor foi dividido? Em que fases ele foi... qual foi o planejamento do legislador regulatório no momento que verificou as diversas fases pelas quais essas atividades de extração do petróleo são exercidas? O legislador criou duas fases, basicamente. Uma fase de exploração, em que o investidor vem, não sabe se existe o petróleo. Nessa fase, ele efetivamente verifica, é a fase em que ele pesquisa o solo, verifica a existência do óleo a ser retirado. Existe uma segunda fase que pressupõe, obviamente, que a primeira tenha sido ultrapassada, que, verificada a existência do petróleo, o petróleo seja efetivamente retirado do solo, extraído e explorado economicamente. É a fase de produção. Portanto, nós temos duas fases, exploração e produção. A legislação também determina que há uma etapa de desenvolvimento, essa etapa de desenvolvimento está incluída na fase de produção, e nessa etapa de desenvolvimento o que nós temos é descoberto o petróleo, descoberto a existência do petróleo em um determinado poço. Nessa etapa de desenvolvimento, verifica-se a viabilidade econômica desse petróleo ser extraído. Portanto, cronologicamente, nós temos três momentos. Momento de descoberta do petróleo, momento de verificação da viabilidade econômica de extração do petróleo, do solo, e um terceiro momento da efetiva extração. Mas nós só temos duas fases, exploração e produção. Vamos voltar à definição constante da lei. Uso interligado às fases de exploração e produção. Ou seja, eu importo o equipamento que vai ser utilizado em algo que interliga uma fase e outra. A meu ver, a única forma de se interpretar isso com a literalidade e a restrição determinada pelo artigo 111 do Código Tributário Nacional é de dizer que é exatamente nessa etapa de desenvolvimento que se verifica a viabilidade econômica de extração de um petróleo que foi descoberto na fase de exploração e a viabilidade econômica da extração do petróleo que se dá na fase de produção. Ou seja, é essa etapa que interliga a exploração à produção. Nesse caso, eu estou exatamente no conceito das disposições legais que determinam essa isenção. Eu estou na etapa de desenvolvimento interligando uma fase à outra. Vários autos de infração foram lavrados já contra empresas que fizeram importações se utilizando dessa isenção e de equipamentos que eram destinados a essa fase. E o argumento inicial da fiscalização era basicamente o seguinte: não. Por quê? Porque na legislação tributária, o que fez o legislador? Como já explicou o Dr. Tauil. Na fase de exploração, você tem uma isenção de ICMS. Ou uma isenção, ou a tributação, ou 1,5%. Por que isso? Porque o legislador quer incentivar que pessoas venham ao Brasil, ao país, explorar petróleo, descobrir onde estão as riquezas naturais do país. Então, quer-se um incentivo a essas pessoas. Então,
traz-se, esses bens são importados ou com isenção ou com uma redução de alíquota que leva a carga tributária a 1,5%. Para a fase para essa etapa de interligação entre uma fase e outra, que é exatamente a etapa de desenvolvimento, também quer se incentivar a importação de bens que venham a ser utilizados nessa etapa. Então, também há uma isenção, que é essa aqui, ou uma tributação de 1,5%. A isenção condicionada a que o bem fique no país por 24 meses. Depois, na fase de produção, em que o petróleo já está descoberto, haverá simplesmente a extração do petróleo do território nacional, do solo, determina-se uma tributação que pode ser de 3% ou 7,5% de ICMS, conforme o contribuinte se utilize ou não de crédito do imposto. Então, nós temos, portanto, uma fase de exploração isenta e uma fase de produção tributada. O que diz a fiscalização? Olha, não é possível se considerar que o uso interligado está na etapa de desenvolvimento, porque essa etapa de desenvolvimento, como eu lhes disse inicialmente, ela está dentro da fase de produção que é tributada. Então, ela não poderia ser considerada como inserida nessa fase. Ora, nós só temos duas fases, uma fase de exploração e uma fase de produção. Esse uso interligado vai ter que estar ou numa fase ou noutra. Se eu tenho uma isenção, eu tenho, efetivamente, que imaginar que ela esteja na etapa tributada, porque eu não consigo imaginar uma isenção dentro de outra. Então, eu só posso imaginar que essa isenção, para que a isenção exista, o pressuposto é que eu esteja no ambiente de tributação. Porque senão não há que se falar em isenção. Eu não tenho que falar em isenção, por exemplo, numa hipótese de não incidência. Eu não tenho que falar em isenção, por exemplo, em relação à venda de livros. Não é? Eu tenho que pressupor efetivamente que esse uso interligado esteja na fase de produção, porque essa fase é tributada. Portanto, pouco importa que a etapa de desenvolvimento esteja nessa fase. O segundo argumento é o de que esses bens, eles não deveriam estar, que esses equipamentos eles deveriam ficar pelo prazo de 24 meses e que a extrapolação desse prazo seria inadmissível. Ora, a questão dos 24 meses é uma questão de fato. Ou o contribuinte acatou a determinação desse prazo, ou não acatou. Isso é uma coisa que é verificada no caso a caso. A interpretação que acabou sendo dada pelo Estado do Rio de Janeiro não foi boa, no meu modo de ver, porque ele acabou adotando uma situação que não atende a nenhuma dessas premissas. O que ele disse foi o seguinte: olha, no momento em que se dá a importação, o uso interligado só se dará se no final da fase de exploração houver uma extensão, descoberto o petróleo, a extensão da permissão da utilização dos equipamentos importados, eles podem ficar mais 24 meses no país, e aí, nesse caso, é que se caracteriza o uso interligado entre as duas fases. A meu ver, há uma falha muito grande nessa premissa. A falha é a seguinte: o fato gerador, que dá ensejo à isenção, é aquele que ocorre na importação dos bens. Nessa importação, quando um bem é importado um bem que será utilizado na fase de exploração, eu não tenho como saber se haverá uso interligado ou não. Porque, como eu disse, é na exploração que vai se verificar a existência do petróleo a ser explorado. Isso eu só vou saber no final da fase de exploração, porque somente no final dessa fase é que eu vou ter o conhecimento se existe ou não petróleo a ser produzido. Então, quer dizer, eu não tenho como, no momento da ocorrência do fato gerador, saber se o uso interligado existirá ou não. Eu só tenho como saber disso no momento em que eu entro na etapa de desenvolvimento. E aí, sim,
a meu ver, configurador do uso interligado a que se refere a lei. Somente nesse momento é que se sabe se haverá ou não a necessidade desse uso interligado, porque se no final da fase de exploração não houver petróleo algum encontrado, não haverá necessidade da fase de produção e, por conseguinte, não haverá uso interligado algum. O segundo aspecto diz respeito... Esse negócio não... Foi. Não, mais um. Isso aí. A segunda determinação, que vem causando grande polêmica no Estado do Rio de Janeiro, é a que se refere à cláusula 7ª do Convênio de 130 determinou. O que diz a cláusula 7ª é basicamente o seguinte, que o ICMS é devido ao estado em que ocorrer a utilização econômica do bem importado. Isso já difere muito do que determina a jurisprudência do Supremo no que diz respeito à incidência do ICMS na importação, para definição do estado competente. Os senhores sabem bem que, basicamente, o Supremo, ele se vê, a discussão que houve no Supremo seria se o estado competente seria aquele por onde se desse a entrada física do bem ou onde estivesse localizado o destinatário jurídico. Ou seja, se o ICMS incidente na importação, se ele caberia ao contribuinte, que é ao cidadão, aquele que tenha efetivamente contratado a importação a ser realizada, ou aquele estado por onde ocorreu a entrada física do bem importado. E o Supremo Tribunal Federal acabou definindo que o estado competente é aquele onde localizado o destinatário jurídico, aquele que efetivamente negocia a importação, pouco importando por onde ocorresse a entrada física do bem. Houve uma ressalva exclusivamente no que diz respeito ao Fundap, por causa do Espírito Santo, porque ele entendeu que, no caso do Espírito Santo, o destinatário jurídico não estaria localizado ali. Pois veio o convênio e determinou que o estado competente seria aquele onde se desse a utilidade econômica do bem importado, que até foi um dos elementos que levaram o Supremo a dizer que o estado competente seria aquele onde estivesse o destinatário jurídico. Determinação de onde está o destinatário jurídico, um dos elementos para essa determinação era justamente a utilidade econômica do bem. Mas não foi esse o determinante da competência tributária do Estado para fazer incidir o ICMS na importação. Foi só um dos elementos, mas o convênio vem e diz isso com todas as letras. Vamos imaginar que isso seja possível. O problema desse segundo ponto que eu trago aqui para apreciação dos senhores é o fato de que essa regra diz o seguinte: se não houver cobrança, vamos imaginar que a mercadoria ingresse por um estado, para a fase, por exemplo, de exploração, que, como eu disse, pode ser isenta ou tributada a 1,5%, ela ingressa num estado que isente essa importação e, posteriormente, há uma movimentação para um outro estado em que essa mesma importação seja tributada a 1,5%. O que diz a norma em relação a isso? Diz que, se não houver cobrança no primeiro estado, como não teria havido no meu exemplo, será devido o ICMS à primeira unidade federada em que ocorrer a entrada dos bens ou mercadorias com cobrança do imposto. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: olha, você fez a importação por um estado, vamos imaginar, o destinatário jurídico está localizado nesse estado, esse estado é o efetivo, é competente para a cobrança desse ICMS, mas, posteriormente, há uma transferência dessa embarcação para um outro estado que não isenta o ICMS como o primeiro, mas tributa 1,5%. O convênio diz que esse segundo estado tem direito à cobrança do imposto. A meu ver, o convênio extrapolou completamente os seus limites na medida em que estabeleceu essa regra. Por quê? Porque de duas uma, ou ele está estabelecendo um novo fato gerador do imposto, que seria a movimentação das embarcações importadas nessas condições,
E novo fato gerador de imposto, como todos os senhores sabem, é matéria que deve ser tratada em lei complementar. Em primeiro lugar, deve estar condizente com os limites estabelecidos pela Constituição Federal e tratada em lei complementar. Ou então, o convênio estaria, nessas circunstâncias, determinando quem seria, num possível conflito de competência entre dois Estados, que eu não vejo. O primeiro Estado, no exemplo que eu estou dando, ele reúne todas as premissas para que ele seja o competente para instituir imposto nessa situação. Mas, mesmo que houvesse um conflito de competência, esse conflito de competência, pelo artigo 146 da Constituição Federal, cabe exclusivamente à lei complementar. Então, não há que se falar, seja a interpretação no sentido de que essa norma cria um novo fato gerador do ICMS, seja pela segunda possível interpretação de que o que o convênio faz aqui é dirimir um conflito de competência entre dois Estados, numa situação ou noutra, o convênio não seria o meio próprio para a determinação dessas regras. Um último ponto que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores é a questão da troca de beneficiário. Essa questão, essa norma, essa necessidade que eu vou demonstrar aos senhores agora, ela foi retirada da instrução normativa que foi editada agora no final do ano passado, mas a questão continua, e inclusive vem sendo, pelo que eu confirmei durante essa semana, continua sendo objeto de autuações. O que ocorre é o seguinte: numa troca de beneficiário, vamos imaginar que a empresa A fez a importação de equipamentos sob o regime de Repetro e transfere a titularidade do Repetro à empresa B. No que determinava a Instrução Normativa 844, o dispositivo, o artigo 127, permitia que fosse concedida nova admissão temporária sem exigência de que o equipamento importado fosse exportado para novamente ser importado sob o novo regime. Então, se eu transferisse a titularidade do regime da empresa A para B, que pode ser por uma mera cessão de um contrato de afretamento, pode ser por uma questão societária, de uma fusão, uma cisão com incorporação, os motivos que levam a essa troca de titularidade podem ser os mais variados possível. Os mais variados. Isso, de acordo com essa instrução normativa, ela poderia ser feita sem exigência de que o equipamento importado tivesse que sair do país para ser novamente reimportado. E, para que houvesse essa mudança de beneficiário de regime, a legislação determinou que deveria haver um novo desembaraço aduaneiro, apesar de não haver a efetiva entrada e o efetivo ingresso do bem, o novo efetivo ingresso do bem no território nacional. Então, eu faço a transferência de titularidade, ocorre um desembaraço aduaneiro com uma mera formalidade de permitir que sejam emitidos os documentos de importação já no nome do novo beneficiário do regime, sem que haja efetivamente saída e entrada do bem que é objeto do Repetro nessas situações. O fato gerador do ICMS na importação, se nós formos ver a letra da Constituição Federal, o que essa Constituição diz é que o imposto incidirá também sobre a entrada de mercadoria importada do exterior. Ou seja, é absolutamente essencial, para que ocorra a incidência do imposto, que ocorra uma entrada física do bem no território nacional. Os Estados não têm competência para equiparar movimentações internas à importação para fins de tributação do imposto. O momento da ocorrência da incidência desse tributo é que já foi objeto de muita discussão. Eu coloquei na tela para os senhores as súmulas 577, em que já se determinou que o imposto incidiria sobre a importação, mas que o momento seria a entrada no estabelecimento importador,
Já houve também a súmula 661, dizendo que não seria mais na entrada do estabelecimento importador, e sim, o imposto seria legitimamente cobrado quando ocorresse o desembaraço aduaneiro da mercadoria. Mas reparem, aliás, o desembaraço aduaneiro ele foi adotado pela Lei Complementar 87, que trata das normas gerais de incidência do imposto. O desembaraço aduaneiro nos termos dessa lei complementar, é o momento em que se dá a incidência do imposto. Mas reparem, o desembaraço aduaneiro, ele tem importância para a definição do momento do fato gerador, mas ele em si não é suficiente para fazer nascer a obrigação de pagar o tributo. O desembaraço aduaneiro simplesmente é o momento que foi escolhido pelo legislador para a cobrança do imposto que pressupõe o quê? A entrada física do bem no país. E não uma mera ficção de que, olha, como eu estou... porque um dos argumentos da fiscalização é justamente de que só não houve a exportação e a efetiva importação porque a instrução normativa dispensou que essas movimentações físicas fossem feitas. Ora, se a instrução normativa dispensou que elas fossem feitas, é porque não ocorreu o fato gerador. O fato gerador só vai ocorrer no momento em que o bem efetivamente ingressar no território nacional. O desembaraço aduaneiro é mero momento. É mero momento de ocorrência do nascimento dessa obrigação tributária. Mas ele em si não é fato gerador de nada. Tanto assim que a instrução normativa que atualmente regula a matéria retirou, inclusive, a necessidade de que esse desembaraço aduaneiro seja feito. Mas mesmo assim, como eu lhes disse há pouco, o ânimo da fiscalização ainda é no sentido de fazer com que essa tributação ocorra, mesmo em relação a fatos geradores que ocorram após essa nova instrução normativa, o que me parece absurdo. Esses foram os 3 pontos que eu gostaria de trazer à reflexão dos senhores, para que os senhores tenham o conhecimento dos problemas que o setor enfrenta no momento. Esses são somente 3 exemplos, há vários outros. São questões que o Estado vem discutindo com os contribuintes e que gera uma absoluta insegurança jurídica. A questão do uso interligado, a que eu me referi inicialmente, é um conceito completamente abstrato, não há nenhuma definição ao certo do que seja, qual seja a abrangência desse conceito, mas se eu fizer a interpretação literal, como eu lhes mostrei inicialmente, no meu modo de ver, eu chego à conclusão de que é a etapa de desenvolvimento, e se eu fizer a interpretação teleológica também, porque é nessa etapa que ela une as 2 fases de exploração e produção. E, por fim, eu gostaria de dizer que, realmente, como profissional atuante nesse setor de tamanha importância para a economia nacional, eu espero que os legisladores tenham consciência de que, sem a segurança jurídica, que só existirá se discussões como essa não venham a existir, a nossa economia, a evolução da nossa economia não irá como nós estamos pretendendo. Aliás, como tem ocorrido, de fato, como nós acompanhamos no noticiário de todos os dias. Muito obrigado a todos. Dando sequência aqui, passa a palavra ao Dr. Gustavo Damasio de Noronha, sócio do escritório Gaia Silva Gued, associados do Rio de Janeiro. Estou como profissional da área tributária em importantes firmas internacionais de auditoria e consultoria. É advogado formado pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro e pós-graduado em Direito Empresarial pela mesma instituição, professor de Direito Tributário em curso de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, membro e diretor da Associação Brasileira de Direito Financeiro e da International Fiscal Association, e membro e vice-presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças no Rio de Janeiro. Muito boa tarde a todos, já boa tarde. É um grande prazer participar desse evento, desse congresso, numa mesa em especial com tantos amigos.
um grande prazer também recebermos colegas de outros países. Esse intercâmbio é sempre muito proveitoso para todos. Estou vendo aqui o nosso amigo Álvaro Villegas, da Bolívia, uma recém-branch da IFA, muito jovem, mas já muito atuante. Ele tem feito isso com maestria também em Santa Cruz. Nos receberá daqui a 2 meses para um evento latino-americano de direito tributário já organizado pela IFA, um evento importante, tenho certeza que será excelente. Os cruzenhos são sempre anfitriões de mão cheia e convido a todos que possam participar. Como já bem apontado aqui nos painéis que me precederam, em termos de políticas públicas na área de petróleo e gás, o Brasil divide as áreas de upstream e downstream de uma maneira bastante marcada, né? Enquanto no upstream, que é uma atividade em que se tem um risco bastante elevado, há uma preocupação muito grande com incentivos, ou seja, de permitir que o investidor tenha algum grau de incentivo fiscal que permita uma execução da atividade de exploração e produção de maneira desonerada no investimento, para que depois ele tenha uma tributação mais atrelada aos benefícios surtidos com o projeto. Enquanto no downstream, em que se tem a venda do combustível nos postos finais, a lógica da política tributária é uma lógica de tributação normal, até um normal mais ou menos, né, que temos CID, que é uma contribuição de intervenção do domínio econômico específica para a área de combustível, em que pese ela vai e volta, agora ela está voltando, mas daqui a pouco ela pode ir indo outra vez, e sob uma lógica de discussão tributária, em que você tem uma antecipação das incidências principais na cadeia de refino, para que não haja necessidade de uma fiscalização intensiva nas pontas de consumo. Agora, esses incentivos no upstream, eles seguem alguns gargalos no Brasil. Gargalos relacionados ao nosso regime constitucional, né, naturalmente, o Ivan falava, o Tauil aqui na apresentação dele, que alguns países têm regimes praticamente contratuais, em que garantem uma estabilidade. A Colômbia é um exemplo disso. Uma petroleira na Colômbia assina um contrato de que o tributo ao longo dos próximos 10, 15 anos será X. Isso garante ao investidor uma segurança desejada. Nós temos no Brasil limites constitucionais para isso, garantimos retroatividade, mas não garantimos o futuro. Isso, evidentemente, exige dos governantes que tenham uma responsabilidade de fazerem uma dosagem do grau de investimento, do que se quer, do que se pretende, e que essas políticas públicas sejam acompanhadas ao longo do tempo. Eu escolhi 4 temas para tratarmos aqui dentro do programa. Um deles também já foi tocado, a questão da Lei Valentim aqui no Rio de Janeiro, um exemplo clássico de problemas nessas políticas, né? Houve uma aplicação do Repetro para o âmbito estadual. Um outro gargalo que temos também no país, o regime federativo brasileiro, ele divide a tributação entre 3 entes federativos, né, como todos sabemos, e quando há importação de um bem, e a indústria do petróleo gira muito com tecnologia importada, por uma questão de defasagem, inclusive, da tecnologia brasileira em alguns momentos, se tem uma interface ali entre os tributos federais, incidentes na importação, e o ICMS, muitas das vezes com lógicas tributárias totalmente distintas. Então, a questão do Repetro, sob o âmbito aduaneiro, que foi de maneira exímia tratada no painel anterior, pressupõe a suspensão dos tributos incidentes na importação. O ICMS não dispõe desses mesmos recursos, então o que se faz é atribuir uma isenção quando a suspensão é total e uma redução de base de cálculo quando a suspensão é parcial. E aí começam os problemas que o Brigagão bem colocou aqui no painel anterior. Quer dizer, quando o ICMS passa a tratar como isenção algo que era suspensão no âmbito federal, ele, naturalmente, as normas de isenção e aplicáveis ao ICMS passam a ser seguidas e
o fisco estadual tem um histórico de interpretação daquelas normas de uma maneira e uma tendência a segui-las, não entendendo necessariamente em todos os casos que aquela relação jurídica é uma relação jurídica especial. Nesse caso, houve o acolhimento pelo Convênio 58, de 1999, do Repetro Federal, aplicando uma isenção total do ICMS. E o Estado do Rio de Janeiro, naquele tempo, publicou a Lei Valentim, que é essa Lei 3.851, relativizando isso, entendendo que nas fases de produção isso não seria uma realidade, impondo uma tributação para o uso interligado até 24 meses ou para a fase de produção. Isso era uma norma totalmente dissonante da legislação federal vigente à época, do Convênio 58, do qual o Rio de Janeiro era signatário, e houve uma declaração de inconstitucionalidade dessa norma pelo plenário do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em que pese o Estado continuasse autuando as empresas, e isso cria um problema para o investidor, sobretudo de balanço. Por mais que ninguém levasse muito a sério a Lei Valentim, todo ano tinha que explicar para o investidor por que tinha aquele auto de infração ali, por que o valor era daquele tamanho todo, porque 18% de um investimento da magnitude dos equipamentos de petróleo e gás era muito relevante. Mas o cenário melhorou. E após o julgamento dos tribunais, o próprio Conselho de Contribuinte do Estado do Rio de Janeiro, no ano passado, surpreendeu positivamente, na minha maneira de ver, quando passou a acolher a jurisprudência e passou, então, a julgar favoravelmente os autos de infração lavrados. Ou seja, nesse caso do Acórdão 11.839, o Acórdão deixa claro que decisões proferidas por órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não podem ser ignoradas e prover o recurso voluntário, ainda que fazendo aquela ressalva tradicional de que a esfera administrativa não é competente para apreciar a inconstitucionalidade, mas não está apreciando, mas acolhendo uma realidade advinda dos tribunais. O parecer da própria Procuradoria foi nessa linha, que diante desse cenário, para evitar a derrota praticamente certa nessa questão, que proporcionaria prejuízo ao Estado, em virtude de cujos honorários, e por uma questão de prudência, entende que deva ser julgado procedente, ou seja, houve parecer da própria Procuradoria favorável ao provimento do recurso voluntário. E nesse caso, fazendo aqui a minha homenagem ao nosso grande personagem do Congresso, o professor Condorcet Rezende, que tem tantos artigos publicados em que nós nos valemos dele bastante para as nossas petições, pareceres, e etc. Esse é um artigo fantástico, Relações Fisco-Contribuinte, em que ele diz lá que reconhecer a inconstitucionalidade de uma norma jurídica qualquer e deixar de aplicá-la, em determinado caso, é competência reconhecida a qualquer autoridade ou órgão julgador, assim administrativo como judicial. Em que pese ele não tenha competência para julgar a inconstitucionalidade, o reconhecimento dela é obrigação. Um outro ponto que eu gostaria de comentar diz respeito à industrialização por encomenda. É um tema tão antigo, mas que voltou à tona nos investimentos de petróleo, nas cadeias de produção de plataformas de petróleo, de sondas de perfuração e outros equipamentos. Sempre há, no meio da cadeia, uma etapa em que há uma industrialização por encomenda, é uma etapa da cadeia de industrialização e, consequentemente, com o ICMS, e não com o ISS. A Lei Complementar 116, de 2003, ela modificou na sua lista de serviços algumas premissas do antigo item 72 do Decreto-Lei 406 de 68, e que, por exemplo, o beneficiamento e acondicionamento ficaram sem aquela ressalva de que o ISS só é devido quando o serviço é prestado ao usuário final, ao consumidor final, e não dentro de uma cadeia de comercialização e industrialização. Isso tem gerado dúvidas em alguns projetos, não está sendo incomum encontrar, inclusive, posição de auditor independente, levantando o risco de que o ISS poderia vir para a cadeia, um imposto cumulativo, e isso pode impactar projetos que foram feitos. No item de montagem industrial e montagem em geral, ainda há ressalva de que o ISS só é devido ao usuário final, mas essa ressalva saiu do beneficiamento do acondicionamento, não sei por que razão,
mas certamente é uma ressalva desnecessária. Quer dizer, o próprio item mãe, ali, que é o 14, fala que esses itens que vêm abaixo, são subitens, que eles se relacionam a serviços executados em bens de terceiros e não em mercadorias de terceiros. Isso é um bem, tem que ser um bem destinado ao consumidor final, não pode ser no meio de uma etapa de industrialização. No painel anterior foi colocado aqui colocada a estrutura com a qual normalmente o mercado atua. Há uma conjugação de benefícios fiscais, onde se tem ali um fornecedor nacional de um produto, por exemplo, que se integra numa dessas construções. Há muitas das vezes a utilização do regime do replate, que é aquele mencionado no painel anterior, da Instrução Normativa número 513, que é o entreposto para a construção de plataformas de petróleo. E, depois de fabricado o equipamento, ele normalmente é vendido, né, alienado ao encomendante no exterior, depois ele retorna ao Brasil. Essa exportação pode ser ficta no âmbito do Repetro. E, em todos os momentos, ali há uma etapa na cadeia de industrialização por encomenda, que você não consegue industrializar tudo no mesmo momento. Bom, o Supremo Tribunal Federal, jogando luz a esse assunto, ao tratar de embalagens, mas que nos serve aqui como orientadora, como jurisprudência, esse é um acordo do ministro Dias Toffoli, é uma posição monocrática, na verdade, é uma decisão do ministro Dias Toffoli, mas fazendo menção, aí sim, ao acórdão da ação de constitucionalidade 4389, ainda em medida cautelar, mas em que o Supremo revê uma orientação do STJ, no sentido de que, ainda que o item não faça a ressalva, não pode haver ISS nessa cadeia, e que nas operações, aqui no slide seguinte, a verificação da ocorrência das hipóteses de industrialização por encomenda deve obedecer aos critérios básicos, verificar se a venda opera-se a quem promoverá a nova circulação de bem. Caso o adquirente seja consumidor final, avaliar a preponderância entre dar e fazer mediante averiguação de elementos de industrialização, e, à luz dos critérios propostos, haverá incidência do ISS em situações em que a resposta do primeiro item for negativa e, se no segundo item fazer, preponderar sobre o dar. Bom, há decisões dissonantes do STJ, algumas inclusive recentes, mas a grande maioria diz respeito a minerais, em especial granito e mármore, um processo de corte desses produtos. Eu quero entender, e imagino que a jurisprudência vai se consolidar nesse sentido, que estejamos diante de uma nova, velha discussão. Acho que ninguém da mesa aqui pegou ou trabalhou muito com o imposto sobre minerais, o antigo imposto único sobre minerais que existia, mas naquela época existia essa questão, quando esse imposto incidia ainda no produto primário e depois passava-se o bastão para o IPI no momento em que se tratava efetivamente de uma industrialização. Então, pegar uma rocha de granito e fazer um corte nela talvez não seja um aperfeiçoamento para consumo mesmo, você esteja diante ali de uma mera de uma prestação de serviço. Agora, certamente, transformar aquela peça de granito num monte de pedacinho pequeno, chamar aquilo de piso e vender na indústria é uma industrialização, se está aperfeiçoando para consumo. Então, as decisões que muitas vezes são levantadas para sustentar o ISS no meio de uma cadeia industrial, elas me parecem pautadas com precedentes que têm as suas peculiaridades. Outro tema, aqui é o penúltimo, temos só mais dois slides, é a adoção de regimes especiais para obrigações acessórias de ICMS no upstream. A indústria do petróleo é muito dinâmica, ela se vale de consórcios, até porque os investimentos são investimentos muito significativos e muitas das vezes não se tem ou não é oportuno que se queira fazer investimentos de uma empresa por si só. Então, opera-se muito com consórcios e a legislação nem sempre acompanha, em que pese aqui no Rio de Janeiro
tenhamos decretos específicos tratando de consórcio para a indústria e os outros estados também, mas muitas das vezes a dinâmica operacional não é 100% atendida por essa realidade de atos normativos. E o que se tem feito com muita propriedade na indústria é a adoção de regimes especiais que conseguem amoldar, principalmente, as obrigações acessórias, muitas das vezes não cumpridas ou não atendidas na sua plenitude pelas normas existentes. Isso é muito importante que se veja com cuidado, ou seja, iniciar um projeto com determinado detalhe operacional com gargalo pode redundar num risco de contingência significativo. O Brasil tem uma tendência a entender que não emissão de nota fiscal ou problemas de documentação fiscal equivalem à omissão de receita, então as multas normalmente são altas e muitas das vezes por questões meramente operacionais. Então, casos, por exemplo, de lifting agreement, quer dizer, quando empresas consorciadas exploram petróleo e dividem aquele óleo na proporção do consórcio, então, às vezes, por razões operacionais, por exemplo, não se consegue acertar no mesmo momento quanto de óleo cabe a cada empresa. Então, você tem um consórcio lá, que é um consórcio, por hipótese, 40, 30, 30, 40% para uma empresa, 30% para outra e 30% para outra empresa, e uma delas encomenda um frete, o frete vai, o navio vai até o local, um FPSO, por hipótese, para fazer o transporte do óleo, mas a capacidade do navio é muito mais do que ele teria direito. Só que é operacionalmente inviável não encher aquele navio, porque o frete é muito caro. Então você vai abastecer o navio na plenitude e vai haver um mútuo de óleo ali entre as empresas, nesse caso concreto. E o mútuo é tributado. Então, se isso for acertado dentro do mês, não tem problema. Agora, porque você tributa para um lado, tributa para o outro, o débito e crédito acerta e não tem que se fazer o desembolso. Mas se ultrapassar o mês, já começa a haver problema. Então, num regime especial, se consegue acertar esse tipo de coisa para que o fisco entenda que operacionalmente, muitas das vezes, por questões de água misturada com óleo, de impurezas, não se consegue determinar ao final do mês exatamente o percentual que cabe a cada uma das consorciadas. E o fisco especial do Rio de Janeiro tem sido muito compreensivo nesses momentos, de ir antecipadamente ao fisco, mostrar que há um problema operacional, mostrar que o Estado do Rio de Janeiro não perde com aquele regime especial que está sendo proposto, que é só um realinhamento operacional, e isso tem sido feito com muito sucesso. E aqui, para colocar um tema de downstream, é meio consenso que o downstream funciona, mas funciona com alguns problemas também. Então, temos visto aí nesse cenário econômico atual, em que o governo, pressionado por inflação, começa a distorcer preço de gasolina, isso tem gerado problemas de toda a ordem para a Petrobras e para o mercado como um todo, enquanto a própria operação tributária do downstream, quer dizer, da distribuição, tem gargalos que precisam ser vistos e vistos de uma maneira responsável. Então, por exemplo, há uma substituição tributária na cadeia de combustível. Então, o imposto do ICMS é todo recolhido na refinaria. Em que pese você tenha estados, por exemplo, com alíquotas menores do que outros estados. Então, há um mecanismo, através do SCANC, que é um sistema operacional regulado em convênio, em que as distribuidoras informam as suas vendas interestaduais e ali há uma forma como os estados devolvem ou restituem o ICMS pago, por hipótese, por uma alíquota X, quando, na verdade, ele faria jus a uma quantidade menor de imposto. Só que os estados criam os seus próprios procedimentos de validação e alguns deles sentam naquele negócio e não devolvem a tempo e a hora. Então, o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, devolve no mês seguinte. Mas há estados que ficam com um ano para devolver esse imposto. E isso cria um gargalo que vai estourar, obviamente, no preço final. Então, se estamos falando de preço final, estamos falando de problemas. O que nem devolve. Não, o que não devolve está no último ponto ali, que tem um outro problema, que é o GLP-GN. Que hoje o gás natural
o GLP hoje pode ser derivado de gás natural, e não só derivado de gás obtido no processo de refino nas refinarias. Então, o GLP-GN não é derivado de petróleo. Não sendo derivado de petróleo, ele não pertence integralmente ao estado de consumo, ou seja, ele segue a regra normal do CMS, em que uma parte é dada ao estado de origem e a outra parte ao estado de consumo. E assim sendo, ele precisou ser regrado. Quando ele foi regrado pelo protocolo 33 de 2003, os estados que são só consumidores não concordaram, acharam que sim, ele era derivado de petróleo. Então isso gerou uma briga que tem uma ineficiência, que o sindicato de gás entende que no preço do botijão de gás, R$1 é relacionado a essa bitributação, porque acaba que há uma bitributação porque o Estado também não considera isso uma realidade. Então, eram esses os pontos que eu queria colocar. Acho que o país precisa resolver esse tipo de situação. O governo federal tem um assento no CONFAS, pode propor mecanismos que façam com que os estados se ajustem de uma maneira mais equânime, que isso não estoure no consumidor final, ajudando nesse esforço e, quem sabe, exigindo que a Petrobras tenha menos coisas artificiais no preço do combustível, somente olhando para os gargalos que já existem. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Bom, obrigado, doutor Gustavo. Até aproveitando, na verdade eu sou representante do primo pobre da indústria, que é o downstream, que acabou de ser mencionado aqui, mas nós temos, só especificamente em questão de acúmulo de crédito pela indústria, mais de 100 milhões acumulados aí, e sem perspectiva de ver. Aproveito, não tínhamos combinado nada disso, mas é um dos grandes gargalos que nos afeta. Mas, por causa do tempo, sem fazer muita observação, passo direto para o Dr. Fernando Scaff, que é professor da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal do Pará, doutor e livre-docente pela Universidade de São Paulo e advogado sócio Silveira Tias Soriano de Melo Guimarães Pinheiro Scaff. Bom, boa tarde a todos. E a esta hora da tarde, a primeira coisa que eu devo dizer para acalmá-los é serei breve. Acho que com isso a gente vai bem. Bom, quero agradecer à BDF aqui do Rio de Janeiro o convite. É realmente um prazer voltar a falar com o Gustavo Brigagão, estarmos juntos num evento, já estivemos em outros, é realmente um prazer estar com o Gustavo, estar com o Ivan, com o Guido, isso é sempre muito bom. Quero cumprimentar a plateia toda numa específica pessoa, que é o professor Adilson, que merece toda a nossa referência. Muito prazer e grato pela assistência. E contar uma historinha de meio segundo, usando aqui o meu tempo, que é do homenageado, do professor Condorcet. Há algum tempo atrás, nós estivemos juntos num evento em São Paulo, e muito aluno, muita gente assim que se acercou para conversar, e o professor Condorcet olhou aquilo, disse assim, disse, olha, vocês podem não me conhecer, eu sou Condorcet, isso, aquilo, acho que vocês não conhecem mesmo, mas vou dizer uma coisa para vocês, eu sou o pai do Bernardinho do vôlei, agora todo mundo sabe. Aí ficou aquele negócio, e realmente isso é bem dele, e isto é algo extremamente agradável, e é um prazer poder estar num evento que o homenageia. Bom, a esta altura da exposição, depois de 3 especialistas falarem, o que me resta? Como é que eu preparei a exposição? Por vários aspectos que, a esta altura, é uma síntese e é um ponto a ponto de tudo que foi colocado antes, com algumas peculiaridades interessantes que eu tentei reunir sob algumas grandes conceitos. Então, vamos à frente. Eu não sei para onde eu aponto isto aqui, porque tem uma... É para aí. Vamos lá. Acho que não é, que a gente tem que apontar. Aqui. Pronto, foi demais. Então, primeira questão, o que é o Repetro? Bom, a essa altura do campeonato, todo mundo já tem uma vasta ideia, mas Repetro é um regime especial tributário instituído para fomentar a atividade de pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e gás natural no Brasil.
Atividades abrangidas. Pesquisa e exploração, que é, como já colocado, uma fase inicial, é aquela fase onde a empresa está com os olhos vendados, procurando ou um mar, ou na terra, ou em algum lugar, ver se ali tem petróleo. Idem, se pode falar do setor de mineração, é igual, está no escuro. Então, aqui se tem pesquisa e exploração. É um conjunto de operações ou atividades destinadas a avaliar áreas, objetivando descoberta e identificação de jazidas de petróleo e gás natural. Posteriormente, se bem sucedido esta primeira etapa, se passa a lavroprodução, conjunto de operações coordenadas de extração de petróleo ou gás natural de uma jazida e preparo para a sua movimentação, ou seja, preparo para a extração. Então, são duas etapas bem colocadas dentro da legislação, embora existam, claro, incontáveis outras situações aqui que podem complicar a análise. Gustavo bem colocou. Bom, errei. O que se busca com este regime especial? Bom, um benefício vinculado, relacionado à finalidade dos bens que ingressam no território. A utilização deve estar vinculada à pesquisa, à produção das jazidas. O benefício está condicionado ao atendimento da finalidade do bem e sua permanência no território nacional. Aqui vale a pena fazer algumas rápidas referências. Por exemplo, existem países, Gustavo comentou da Colômbia, existem outros países que têm essa mesma situação, que são aqueles chamados contratos fiscais. Por exemplo, na área de mineração, o Chile faz contratos fiscais. A ideia é dar estabilidade ao investimento, dizendo: qualquer que seja a situação, a carga tributária sobre esta atividade não será superior a X%. Bom, a empresa topa ou não topa, assina e segue a exploração. Acho que no sistema constitucional brasileiro isto é impensável, mas fica a referência para análise e conhecimento, porque é necessário, de alguma maneira, ter segurança jurídica, e esta é uma palavra-chave. Segurança jurídica gera segurança econômica, de certa maneira, para que se possa fazer investimentos de longo prazo, principalmente em situações como essa, onde, em grande parte, se tem busca no escuro para saber se, em algum lugar, no fundo daquela área, em terra ou em mar, vai se encontrar a jazida. Bom, tributos afetados pelo repetro, isso já foi tratado. Legislação atual também já foi mencionada anteriormente, o decreto, instrução normativa, CONFAS. Bom, repetro, e aqui faço uma ponte não só com os que me antecederam, mas também com o painel onde estava o professor Adilson, onde foi exposto exatamente função de drawback, exportação fixa, regime de admissão temporária, que são situações diferenciadas, mas que têm por base incentivar a indústria, incentivar não só a indústria que extrai, mas também todas as atividades correlatas dos contratados que prestam serviços para essa indústria. Então, o drawback possibilita importação de insumos, suspensão de importação, IPI, redução e isenção de ICMS, e aqui tem várias outras características que eu não vou cansá-los a essa hora do dia, repetindo o que já foi mencionado. Bom, aqui tem um aspecto que vale destacar, que é o seguinte: bens que podem ser submetidos ao repetro. E aqui nós começamos a entrar num dos problemas, mais um dos vários problemas que existem no sistema, que é o seguinte: tem vários bens que são destinados a atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, etc. Embarcações, máquinas, aparelhos, instrumentos, ferramentas, cujo valor unitário seja superior a $25 mil, plataforma de perfuração, veículos automotores, etc. E cada qual dessas palavras, cada qual destes mencionados bens, tem uma indeterminação enorme. O Ivan mencionou a história do plataforma ou navio. Aqui fala embarcações. Será que é embarcação? Eu acho que eu estou mais com o filho dele. A gente olha aquela plataforma, aquilo realmente é muito mais para uma embarcação, mas tem um sentido técnico. Isso dá um espaço
para as disputas entre o fisco e o contribuinte, pela imprecisão técnica, pela menção imprecisa dessas questões. E ainda mais quando se verifica que em instruções normativas diferentes você tem algumas sutis colocações. Na instrução anterior, de 2008, falava em pesquisa e produção. A mais recente fala em exploração, avaliação, desenvolvimento e produção. Aqui, petróleo e gás natural, lá, petróleo, gás e outros hidrocarbonetos fluidos. Aqui foi acrescido linhas, dutos e necessárias atividades de exploração. Então, o ajuste é importante e isso é mais relevante, claro, quando estudamos de maneira datada, porque podemos estar hoje analisando um auto de infração que se referia ao período de vigência de uma norma anterior. Outro problema que acontece diz respeito à questão do ICMS. E acho que aqui nós temos um problema relevante, como foi mencionado anteriormente. Porque este convênio 130, que já teve várias alterações, claro, uma recente, autoriza a redução ou isenção de base de cálculo do ICMS dos bens ou atividades relacionadas à pesquisa, exploração, produção de petróleo e gás natural. Como este convênio é autorizativo, gera necessidade de edição de norma por cada Estado, que tem gerado problemas de harmonização federativa, horizontal e vertical. E aqui eu quero concentrar, porque este é o problema central que eu vejo macrojuridicamente falando, que nós temos nesta questão. Primeiro aspecto que deve ser analisado. Em outros países, quando se fala em análise de legislação sobre o comércio exterior, tributação do comércio exterior, a questão fica muito mais clara. Por exemplo, se eu fizesse uma pergunta a vocês, qual ente federativo no Brasil tem a competência para legislar sobre tributação do comércio exterior? A primeira ideia que vem à cabeça de todos nós é claro que a União. A União tem competência para legislar sobre o comércio exterior, para tributar sobre o comércio exterior. É verdade, mas apenas no que se refere à importação, imposto de importação e exportação. Os Estados acabam se metendo, eu sei que é o desenho brasileiro e não estou alegando inconstitucionalidade aqui, por favor, mas os Estados acabam entrando e cobrando tributos, o que onera comércio exterior também nas importações e outras coisas semelhantes. Isso atrapalha sobremaneira e tem amparo constitucional, ou seja, o problema aqui não é uma questão da díade constitucional e inconstitucional, e sim de uma díade de isto não é adequado para organizar um país federativo, onde agora nós temos que buscar maior inserção no comércio internacional. Isso não está adequado. Entes subnacionais não podem, não devem criar empecilhos, criar tributos sobre comércio exterior. Seja importação, exportação, isso não deve estar dentro de entes subnacionais. Há tempos atrás, quando foi criada a lei complementar do ICMS, isso foi afastado, o ICMS da exportação, do ICM elaborado. Há quem lembre disso, não é? Como disse o Gustavo na sua exposição, teve gente que já trabalhou com impostos, talvez ele disse, ninguém aqui trabalhou com imposto único. Pois é, né? Tem gente que trabalhou com imposto único. Então, vamos lá. Antes da Lei Candir, você tinha tributação de ICMS sobre os semi-elaborados, lembram disso? A Lei Candir que mudou. A lei agiu bem. Ou seja, a Constituição errou neste ponto e o nosso sistema tributário está errado nesse ponto. Isso tem que ser arrumado. Como? Quando? Não sei, o mais urgente possível. Vamos adiante. Que são problemas federativos horizontais? Por entender que por depender de cada Estado, o tratamento tributário é diverso e acaba por confundir e tornar ainda mais complexa a decisão empresarial quanto à opção do Estado em que a operação deve ocorrer. Foi mencionado a questão do Estado que importa, do Estado onde a operação é desenvolvida. Isso torna impreciso. Observe, claro, nós podemos levantar jurisprudência e dizer isto é assim, isto é assado, mas enquanto consultores, vamos pensar juntos, entra um cliente no nosso escritório e diz assim, qual é a incidência sobre
esta determinada operação. A dificuldade é enorme, porque você vai dizer, a incidência é esta. Mas se o senhor entrar com uma ação judicial, a incidência diminui. Ou, talvez, claro, se o senhor ganhar daqui a 10 anos. Quer dizer, é complexo esse tipo de coisa, mas é o que nós temos. Problema federativo vertical. É necessário haver harmonização entre a lista de bens do convênio e da instrução normativa. Por quê? Porque no anexo do CONFAS nós temos 48 itens que estão colocados. Item 1, umbilicais. Item 2, tubos rígidos de aço próprio para escoamento, etc. Item 3, riser de perfuração. Eu não tenho a menor ideia do que é um riser de perfuração. Eu sei que tem gente que é especialista nisso, mas foge de mim. Agora, será que um riser de perfuração está dentro do conceito de máquinas, aparelhos, instrumentos? Então, isto gera problemas de conflito entre normas federativas no sentido vertical. Porque o que existe numa norma federal não está na norma conjunta estadual. E isso gera dificuldades na operação desta importação. Opa, foi demais. Bom, problema federativo horizontal ainda, ICMS Repetro. Exemplo de assimetrias que nós verificamos. Estado de Minas não reconhece em algumas situações de exportação ficta. Estado do Espírito Santo não se aplica isenção de ICMS nas operações anteriores. Estado de São Paulo adota alíquota reduzida, mas não isenção nas operações. Ou seja, exemplos apenas que demonstram várias dificuldades. Portanto, senhores, o que nós temos? Dificuldades do sistema, falta de divulgação das informações sobre o Repetro. Eu acho que o Repetro é alguma coisa ainda para poucos e iniciados. Tá certo? Acho que isso poderia ser mais amplamente divulgado, e mais amplamente divulgado a respeito dos 15 anos já de atuação, dentro de conceitos mais precisos e claros, o que às vezes deixa muita margem para indeterminação. Dificuldade de cadastro no regime especial e falta de transparência nos modelos decisórios estaduais. O que quer dizer esta falta de transparência? Quer dizer que não se tem a efetiva ideia de como os estados estão operacionalizando a decisão disso, como é que isso tem funcionado. Pontos controversos. Levantei apenas dois. Impacto tributário do Repetro quanto ao ICMS pode acarretar perda de competitividade da cadeia de fornecimento nacional comparativamente a outras cadeias de fornecedores. Isso é uma coisa que é uma crítica, tem até um estudo do BNDES para verificar se é possível harmonizar estas questões, porque essa disputa estadual gera grandes dificuldades no fornecimento. E conflitos interpretativos entre os agentes e a Receita Federal no que tange a definição de bens repetráveis, sobretudo em função da precisão relativa aos bens destinados a garantir a operacionalidade dos mencionados na instrução normativa, e aquele item da máquinas, equipamentos, instrumentos, etc. Isso gera uma interpretação ampliativa, ali está restritiva, mas na verdade ampliativa pelos agentes, e restritiva pela Receita Federal. Então é aquele conceito, será que esta máquina está aplicável, diretamente aplicável ou não? Então esse tipo de problema existe dentro do sistema e é algo que deve ser mais bem tratado, mais bem equacionado. Bom, pontos controversos, encaminhamento de solução, e já me encaminho para o final, claro, para não cansá-los. Primeiro, seria adequado haver um fórum de harmonização tributária federativa para funcionar na solução dos conflitos horizontais e verticais apontados. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós não temos ninguém pensando esse país enquanto federação. É isso, bem claro. Nós temos 20 e tantas ilhas federativas. O ICMS não cumpre a sua função, porque ele acaba criando barreiras alfandegárias ao longo da nossa federação. Isso é uma maluquice. Quanto a Europa unifica, nós separamos. É uma maluquice o que nós estamos fazendo. Não vamos conseguir maior desenvolvimento, atração de capital com este sistema tributário fracionado do nosso principal tributo arrecadatório, que é o ICMS, arrecada mais do que imposto de renda, etc. Não funciona assim. É necessário fazer um ajuste, não sei exatamente por onde
mas se as forças decidirem fazer econômicas, produtivas, este é o canal. O CONFAS não vem cumprindo essa função. Originalmente, lá para trás, lá para o 1900 e alguma coisa, quando foi criado, 75, se eu não estou enganado, a ideia do CONFAS era ser um lugar de harmonização desses conflitos. Não está funcionando, ele está funcionando justamente o contrário. Ele é um instrumento de intensificação do conflito, o que é curioso, porque negocia-se alguma coisa no CONFAS e se faz alguma coisa por trás do CONFAS. Os secretários de Fazenda têm sido bastante hábeis nisso. A Receita Federal do Brasil não cumpre essa função, não está no escopo dela ser este órgão federativo. Ela trata das receitas da União e ponto. Algumas trata melhor, outras trata pior, e é assim. E os estados tratam cada qual do seu. Tem que ter um órgão para isto. E a cadeia de fornecedores nacionais vem sofrendo a consequência dessa desarmonia, porque o conflito alocativo, de onde aportar o investimento, tem sido cada vez maior, e você cria algumas barreiras alfandegárias com ICMS em vantagens ou desvantagens para cada qual das indústrias instaladas no seu território. Ademais, tem um outro aspecto que eu não coloquei, mas vale registrar, é que esta política, de alguma maneira, deveria ser revertida para incentivar cada vez mais aquela lógica do conteúdo nacional. Não existe uma norma de conteúdo nacional na produção de plataformas, conteúdo nacional na indústria do petróleo? Pois então, do jeito que está sendo feito, o incentivo é o contrário. Não dá para ser assim. Precisa ser ajustado também em termos macro-jurídicos esse tipo de problema, porque da forma que está, criamos mais barreiras para o capital nacional e para a indústria nacional, privilegiando concorrências internacionais. Quando a tecnologia é a mesma, por que não privilegiar a nacional? Quando a tecnologia é diferente, venham, temos que aprender com quem sabe, não tem dúvida. Judicialização para esta situação específica que eu comentei, uma alternativa? Olha, é sempre a última alternativa, mas deve ser considerada sob a perspectiva de isonomia tributária, em especial com a cadeia de fornecedores internacionais, quando em situações idênticas. Quando não em situações idênticas, claro que não há concorrência, logo não há o que privilegiar, não há como operacionalizar esse tipo de questão. Portanto, senhores, essas são algumas das ideias que eu trouxe para a gente discutir, para a gente debater, se tempo houver. Se não houver tempo, fico à disposição para nós conversarmos a saída da exposição. Muito grato pela atenção. Agradeço, doutor Fernando, agradeço os demais membros da mesa. A gente vai abrir, então, para questionamentos, apesar do tempo já adiantado, eu acho que a gente tem que terminar meio-dia 15, né? Estou um pouquinho atrasado só. Mas, se alguém tiver algum questionamento que queira dirigir aos palestrantes. Bom, não tendo nenhum questionamento, então agradeço a todos, agradeço a atenção e voltamos depois do almoço. Obrigado.